Olá, alunos e alunas, e quem mais estiver assistindo esta aula, ela é a segunda parte, né, de uma aula que começou com a discussão do conceito de genocídio e que está ligada, né, de uma certa maneira, à análise do texto, de um dos textos que estão lá recomendados para o PAS 2 da UNB, Programa de Avaliação Seriada, que permite a entrada de alunos do ensino médio na Universidade de Brasília, que é um texto da BBC chamado Como Colonizadores Infectaram Milhares de Índios no Brasil com Presentes e Promessas Falsas. Na aula passada, a gente falou que em 1948 a ONU, né, reconheceu o conceito de genocídio e estabeleceu uma convenção que define o que é genocídio. O Brasil ele vai ratificar essa convenção em 15 de abril de 1952. Tá? E o reconhecimento do Brasil da convenção, né, que vai gerar aí a regulamentação do próprio crime de genocídio na legislação brasileira, em 1956, faz com que o Brasil esteja obrigado, né, a cumprir com a convenção da ONU. Então, o Brasil não pode, né, dizer eu não sei, eu não quero, porque o Brasil é signatário, o Brasil ratificou a convenção. Bem, a gente está falando, né, no caso do texto da BBC, de como doenças foram utilizadas deliberadamente para exterminar populações nativas, né, da América. O encontro, desde o princípio, né, o encontro dos europeus com os povos da América foi um desastre no sentido que os europeus trouxeram para a América durante a sua invasão, conquista, né, uma série de doenças que não existiam na América. Então, nós temos aí a varíola, a gripe, o sarampo e outras doenças para as quais os nativos da América não tinham nenhuma resistência, né? Eles não tinham experimentado, eles não conheciam. E aqui, né, até começando lá pelo México, tem uma imagem, né, do Códice Florentino, que vai ser desenhado, né, por artistas astecas, né, sob a supervisão do frade franciscano Bernardino de Sahagún, lá no século XVI, e que mostra pessoas com varíola. Varíola é uma doença cujo último caso, né, foi detectado em 1977, foi dada como extinta e é a única doença que a humanidade extinguiu em 1980. Então, por exemplo, eu sou nascida em 76, eu fui vacinada contra a varíola. Quem nasce depois, já na década de 1980, já não é mais vacinado contra a varíola, porque a varíola tinha sido erradicada, depois de uma intensa campanha de vacinação. Mas, durante séculos e séculos, a varíola matou, e ela matava boa parte daqueles que eram infectados. E quando não matava, deixava as pessoas marcadas. Daí, por exemplo, quando alguém, em língua portuguesa, chamava assim, o fulano é um bexiguento. Bexiguento porque ele tinha marca de bexiga, ele era feio, mas também porque ele poderia ter marcas de bexiga, que era uma das formas de se referir à varíola. Então, assim, só no primeiro contato da população asteca com a varíola, se acredita, né, que em 1520 morreram 8 milhões de pessoas aproximadamente, de uma população que estava entre 16 e 20 milhões de pessoas. A conquista da América, né, ela vai, né, vai ser potencializada por essa mortandade causada por essas doenças que aqui são trazidas. No caso do Brasil, né, essas doenças elas são trazidas também pelos portugueses e vão ter um impacto considerável sobre as populações nativas, principalmente do litoral, que é onde a colonização começa e onde ela vai se concentrar durante muito tempo. Tá? E essas populações indígenas elas vão morrer, né, em grande quantidade. E quando você tem, né, as populações do litoral, nativos do litoral, indo para o interior para fugir da doença ou para fugir dos colonizadores, eles levam a doença para o interior. Os primeiros surtos, né, de varíola que são relatados são também do início da colonização, do século XVI. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, o relato por escrito do surto de varíola, né, que inclusive o governador geral teve que se preocupar para tentar resolver esse problema. Né, foi algo que o governo geral vai ter que se concentrar
é o surto de varíola que acontece entre 1563 e 1564 em Itaparica e Ilhéus, na Bahia. Então se acredita que 30 mil pessoas tenham morrido em 3 meses. Sim, muito rápido desse jeito. Porque os europeus morrem de varíola e os índios morrem muito mais. E aí a gente vai ter a fala, né, de um jesuíta português, que é o Leonardo do Valle. Ao comentar a mortandade dos indígenas, ele vai dizer o seguinte: seu pecado foi castigado por uma peste tão estranha que porventura nunca nestas partes houve outra semelhante. Finalmente chegou a coisa a tanto que já não havia quem fizesse as covas, e com tudo isso diziam os índios que não era nada em comparação da mortalidade que ia pelo sertão adentro. Então, assim, para esse jesuíta, né, a varíola, a mortandade dos indígenas, é um castigo pelo pecado daquelas populações. E o trabalho missionário dos jesuítas, né, e os jesuítas eles vão para o interior, eles vão levar, né, a fé católica para todos os lugares possíveis, em todos os lugares do mundo possíveis. Ao penetrarem no sertão do Brasil, eles também, né, e sertão é qualquer lugar que está longe do litoral, não necessariamente um lugar seco, que fique claro, né? Quando eles penetram pelo sertão, eles vão levando as doenças também. Doenças que talvez não os matem, mas que vão matar os indígenas. Agora, o texto da BBC, ele vai comentar 3 casos específicos, além de trazer a palavra de antropólogo, de extermínio deliberado de indígenas utilizando doenças. Ele começa falando do caso dos Timbira, no Maranhão, em 1816. Foi varíola. Então, os Timbira, eles, ao longo aí no relacionamento deles com os colonizadores, eles acabam criando laços com esses colonizadores, ajudando os colonizadores na luta contra outras nações indígenas, mas depois que essas nações indígenas são derrotadas, eles acabam se tornando um problema, porque eles acabam se tornando também dependentes dos colonizadores, de práticas, né, de cultivo de terra, etc., os colonizadores querem expulsá-los das terras. E aí, num determinado momento, em 1816, um grupo de Timbira vão ser atraídos para a vila, que ficava perto, né, que depois vai ser a Vila de Caxias, né, por conta do... E essa Vila de Caxias é que acaba, né, dando nome lá ao lugar, né, ao Barão de Caxias e depois ao Duque de Caxias, por conta da balaiada, mas isso já é uma outra história. Então, vão atrair indígenas propondo ali uma ajuda contra uma outra nação, uma parceria, e esses indígenas eles vão ser açoitados, eles vão ser maltratados e eles são atraídos exatamente porque estava acontecendo um surto de varíola. Então, esses indígenas depois vão ser libertados, depois de terem sido castigados, e vão voltar para a sua tribo, e ao chegarem lá eles estão levando a varíola com eles, e vão levar a varíola para além, porque conforme a varíola se espalha e você vai tentando fugir da varíola, você vai se embrenhando no sertão, você vai levando a varíola adiante. Um outro caso que o texto vai citar é a contaminação proposital dos botocudo, que eram vistos como indígenas extremamente belicosos, insubmissos. Então, no caso dos botocudos, você tem inclusive uma conivência do governo, e aí ainda é o governo de Dom João, né? Ainda estamos no período joanino, em relação ao massacre dos botocudos. Então, fazer guerra aos botocudos não era visto como um problema, era visto como uma solução. O que vai ser relatado pelo Auguste Saint-Hilaire, que era um naturalista francês que vai se embrenhar aí pelo Brasil e vai deixar seus relatos. Era muito comum o Brasil ser visitado por esses naturalistas, por esses viajantes que relatavam a fauna, a flora e também, né, a vida dos brasileiros naquela época aqui na colônia e depois no Império. E ele vai contar como, né, os botocudos foram contaminados através de presentes, né? Então você vai ter ali, né, uma das tribos dessa nação se relacionando com a população local, e há situações ali de possíveis casamentos, e há troca de presentes, e esses presentes são deliberadamente contaminados com varíola. Isso
a ideia de contaminar roupas, objetos com varíola, sarampo, gripe, isso também vai ser feito nos Estados Unidos como uma forma de exterminar nações indígenas ali na expansão para o oeste. Então, assim, a tática de contaminar, né, os indígenas sabendo que eles não tinham resistência a essas doenças, sabendo que eles eram mais vulneráveis, isso é muito comum. E o outro caso, né, que vai ser narrado dentro do texto da BBC está ligado já ao século XX, e é um período de 1950 até 1967 em que deliberadamente você vai atirar sobre regiões indígenas. Isso vai ser patrocinado por seringueiros, mineradores, etc., com conivência dos governos estaduais e federal, brinquedos e outros objetos contaminados para que você pudesse gerar mortandade de indígenas e abrir caminho, né, para mineração, para a exploração da floresta, para a derrubada da floresta, para a construção de estradas. E aí, gente, a gente tem que estar atento ao seguinte, olha, nesse momento, o Brasil, a partir de 52, já é signatário da Convenção da ONU, então o Brasil está cometendo, o governo brasileiro está sendo conivente com um crime que ele reconhece como crime, inclusive na própria legislação brasileira. Essa ação, né, dos aviões atirando brinquedos, ela vai ser denunciada no relatório Figueiredo, né, que foi produzido pelo procurador Jader Figueiredo a pedido do governo militar em 1967. É um relatório com mais de 107 mil páginas que durante 45 anos se acreditou que ele tinha desaparecido, que ele tinha sido destruído de alguma maneira no incêndio que houve num dos ministérios e a única cópia tinha desaparecido, e depois vai se encontrar uma cópia no Museu do Índio. Mas, enfim, o relatório Figueiredo, ele denuncia esta e outros crimes, né? E ele vai ser responsável pelo encerramento, né? Pelo fim do Serviço de Proteção ao Índio, que era um órgão do governo federal que deveria cuidar da proteção dos nativos e que vai ser acusado no relatório de ser conivente com práticas de extermínio, como esta de contaminar com doenças, de tortura e outras, tá? E por conta, né, do resultado do relatório, isso em 67, 68, antes do relatório desaparecer e só ser desenterrado na Comissão da Verdade lá em 2014, 38 funcionários do Serviço de Proteção ao Índio foram demitidos e aí foi criada a FUNAI. A FUNAI, ela é criada, né, em novas bases e com uma nova proposta, mas nós vamos ter problemas semelhantes, porque em alguns lugares a FUNAI não vai ter como reprimir ações, né, que a gente poderia chamar de ações de genocídio em relação às populações nativas, e em alguns momentos a própria FUNAI ela vai, né, em determinados lugares do Brasil, ser até conivente em determinados momentos com as ações desses grupos que têm interesse em expulsar ou se livrar dos indígenas. Por conta do relatório Figueiredo, né, nós vamos ter uma repercussão mundial, isso em 68, 69, e na publicação de um artigo sobre a questão no jornal The Sunday Times, que vai ser responsável pela criação de uma ONG, né, de defesa dos povos indígenas, chamada Survival International. Então, assim, o relatório desaparece, mas ele teve um impacto grande na época em que ele foi lançado. Aqui, até falando que a FUNAI não consegue garantir a segurança dos indígenas, né, é uma charge, né, mostrando, né, que os contatos com a FUNAI que não foram feitos de forma adequada causaram a morte por sarampo de 21 indígenas da etnia Waimiri-Atuari. As situações de abuso em relação aos indígenas, as situações, né, de destruição de populações indígenas, expulsas dos seus territórios originários, desprovidas de condições de sustento, obrigadas a adotarem costumes que não eram seus,
a abandonarem sua língua, sua religião, todas essas podem ser incluídas como ações de genocídio e efetivamente são riscos que essas populações continuam correndo até hoje. Tá? E aqui a gente tem um mapa, né, que é um mapa de 2010, mostrando a população indígena, né, de cada um dos países da América Latina. O mapa é de 2010, mas eu achei um de 2021 que ele não era muito diferente deste, porque eu acredito que há países que atualizam os dados e outros que não atualizam os dados. Então, não dava grande diferença para a maioria dos países. Assim, acho que o México pulou de 15.1 para 15.4, ou algo assim. Então, não dava grande diferença. No caso do Brasil, não dá grande diferença da porcentagem da população nativa dentro da população geral. Mas, efetivamente, entre 2010 e 2022, a população nativa brasileira aumentou em 88,89%, ou seja, de pessoas que se identificam como nativos. Em 2010, eram 900 mil pessoas. Se é número redondo, é porque estão arredondando propositalmente, né? E agora, em 2022, que foi o último censo, a população indígena subiu para 1.694.836 pessoas. Então, é um aumento considerável, fruto dos esforços de vários governos de promoverem uma maior proteção da população nativa. E também, né, de políticas que estimulam as pessoas a se identificarem como tal. Isso acontece também com a população negra no Brasil, né? De você se identificar como negro, coisa que antes as pessoas evitavam fazer, né? Mas, enfim, a população indígena brasileira hoje, ela aumentou muito em relação a 2010. Dos países da América Latina, o que tem a maior população indígena é a Bolívia. Então, 62,2% da população é indígena. Seguido da Guatemala, que é 41% da população. A menor população indígena no total da população, e que aí eu acredito que que se identifique como tal, não deve haver maior população indígena, é El Salvador. Seguido do Brasil, que é 0,5%. Mas isso é a população dentro da população geral. Então, por exemplo, se o Brasil tem, ali no mapinha de 2010, 900 mil indígenas, isso representa 0,5% da população, o Uruguai, por exemplo, tem 2,4%, são 77 mil. Mas nesse mapa, comparando Argentina e Brasil, a população indígena da Argentina em 2010 era maior que a população brasileira, tá? E representava 2,4% da população. O fato é que, no caso do Brasil, se estima que quando os portugueses aqui chegaram, a nossa população indígena ela estava entre 2 milhões e 5 milhões de pessoas. Não tem como ter dados precisos para isso, não tinha censo entre os nativos e não haverá censo no Brasil colônia ou Brasil império por muito tempo ainda, né? Embora depois, no império, a gente vai ter alguns censos, alguns levantamentos, no final da colônia você tem. Mas esses censos, obviamente, eram muito imprecisos. De qualquer forma, a população nativa brasileira foi dizimada. Dizimada pela conquista, dizimada pela assimilação forçada, muitas vezes casamentos que eram, né, casamentos obrigados, né, para assimilar essa população. Ela vai ser dizimada pelo uso deliberado de doenças para matá-las, daí o uso da palavra genocídio é plenamente aplicável, vai ser dizimada porque vai ser expulsa de sua terra e privada das condições de subsistência. Muito bem, era isso que eu queria falar nessas duas aulas, eu espero que tenha sido útil para vocês e torço muito para que o tema genocídio seja chamado no PAS 2 ou em outro concurso que aconteça este ano. Tchau, tchau para vocês.